Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? Josué, capítulo 10, versículo 28. Josué vence mais 7 reis. Interessante. A vida em Canaã, né? Antigamente se pregava muito que Canaã era o céu. Porém, se descobriu depois que essa era uma interpretação errada, né? Porque no céu não tem inimigos. No céu não tem terra a conquistar. No céu não tem ainda nós lidarmos com problemas da queda, do pecado. No céu não tem essas coisas. Então, Canaã vai representar para o crente hoje a conquista da alma dele e a vida que ele vai viver após receber o Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma vida, vamos dizer assim, aqui no mundo, após o crente nascer de novo. Que vai ser necessário ele andar por fé, vai ser necessário ele andar pela palavra de Deus, e ele vai viver em constante, vamos dizer assim, batalhas, amém? Nós precisamos entender isso, que através de Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou nessas batalhas. Nós precisamos tão somente nos posicionar, né? E não nos mover e não decair da graça que nós alcançamos através de Cristo Jesus. Como Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, né? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados em amor, crescendo em ações de graça, conforme fostes ensinados. Então, é uma vida em Cristo, é uma vida de oração, é uma vida de consagração, é uma vida uma vida piedosa, dedicada a Deus, né? Uma vida diferente de como nós vivíamos outrora, né? Se você quiser entender um pouco mais, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 27, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa nova vida. Aí diz assim o texto, Josué 10, 28. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá, como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel. A ela e ao seu rei a feriu a espada, a ela e todos os que estavam nela, sem deixar nenhum sequer. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laques, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo quanto fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nenhum sequer. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiram de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizera Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que estavam nela. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e a feriu a espada. E todos os que nela estavam destruiu totalmente, sem deixar nenhum sequer, como fizera a Hebrom, a Líbna e a seu rei. Também fez a Derbi e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nenhum sequer, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades-Barnea até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Josué. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gigal. Então é interessante nós vermos aqui
essa lista de conquistas, né? Porque 7 cidades, 7 reis, depois de ter vencido 5 reis e 5 cidades, se tornando assim uma conquista bem significativa. Porém, nós vemos aqui que ao invés de eles já irem possuindo a terra, eles voltam ao acampamento de Gigal. Então, a campanha sulista de Josué foi repentina e vitoriosa, mas 7 cidades foram conquistadas, mas a terra não foi ocupada por Israel. As cidades foram finalmente repovoadas e foram necessárias batalhas posteriores para conquistá-las novamente. O que é que isso significa? Isso significa que sempre que nós conquistarmos uma área da nossa alma, uma área da nossa carne, ou algum território, amém? Nós precisamos ocupar aquele território. Jesus, ele diz que quando um valente chega e expulsa um demônio na vida de um homem, um outro valente, diz que esse demônio ele anda por lugares áridos, né? Procurando uma casa onde ele possa habitar, onde ele possa viver. E diz que ele anda, procura e não encontrando, ele diz consigo mesmo, já sei, vou voltar para a minha casa. Olha como é que Satanás e os demônios enxergam o homem, como casa. Então, quando Jesus entra numa casa, essa casa se torna limpa e adornada. Ela precisa o quê? Ser habitada. Ela precisa ser cheia, ela precisa ser povoada. Porque se ela ficar vazia e adornada, diz que quando aquele demônio voltar, ele entra naquele homem e com ele traz mais 7 demônios. E diz que o segundo estado daquele homem é pior do que o primeiro. É somente nós olharmos como é a vida de um desviado. A vida de um desviado é seca. A vida de um desviado é uma vida sem óleo, sem vida, sem vivacidade. Muitas vezes, na maioria, pior do que antes dele ter entregue a sua vida a Jesus, né? E é muito importante nós entendermos isso, porque a palavra ela é como semente, o coração do homem são como solos. Então é muito importante nós recebermos a palavra e nós guardarmos a palavra. Nós aprendermos a palavra e nós praticarmos a palavra. Amém? Nós possuirmos os territórios da nossa mente e não deixarmos eles vazios. Olha, todas essas batalhas aqui foram conquistadas. Os reis, tudo que existia naquela cidade eram mortos ao fio da espada, quando não pelas pedras que caíram. Os seus muros eram queimados, suas cidades eram queimadas, mas elas não eram ocupadas. Eles não possuíram o território. Amém? A terra não foi ocupada por Israel. As cidades foram finalmente repovoadas e foram necessárias batalhas posteriores para conquistá-las novamente. Então, aquilo que você conquista, mas não povoa, aquilo que você tem, mas não ocupa, você vai perder. É a mesma coisa. Eu já tive vários sapatos, né, que eu comprei, utilizava e guardava. Aí eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, quando eu compro um sapato e gosto, eu fico comprando dele sucessivamente. E o que era que acontecia? Quando esse meu sapato acabava, eu comprava um do mesmo e ficava usando no dia a dia. Esse sapato muitas vezes eu usava para ir num casamento, eu usava num dia especial. E teve sapato que eu passei acho que uns 6 meses sem calçar. E interessante, um dia eu usei e fui para um casamento. E quando eu estava no casamento, eu comecei a observar o chão, um monte de borracha, o solado. Ele estava se desgastando. E eu já coloquei solado em uns sapatos meus e não é a mesma coisa, porque meus pés são finos e, assim, eu tenho uma dificuldade com sapato. Por isso que eu só compro sapato de sola de gel. Então, é interessante isso, porque eu fui perguntar ao sapateiro o que era, ele disse o seguinte, essas solas de sapato, agora, elas são feitas tipo vulcanizada e de borracha. Então, ela tem que estar sendo comprimida e esticada, porque se parar e deixar ela parada, o que é que acontece? Ela fica sem essa resistência de comprimir e quando você começa a pisar e ela começa a comprimir, a esticar novamente, ela não tem aquela elasticidade, ela fica porosa e ela se espatifa, né? Ela se decompõe. Então, aqui é o que vai acontecer.
aquelas cidades que foram destruídas, mas não foram ocupadas, elas foram repovoadas. E Israel, mais na frente, vai ter que reconquistar e possuir. Amém? Então fica essa lição de hoje. Aquilo que você já alcançou, ande nisso. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas depois que a gente aprende, é bom a gente não cometer os mesmos erros e andar nos mesmos atalhos. Mas ficar firme no caminho, andar em Cristo Jesus, andar por fé, amém? E desfrutar da vida abundante que Ele veio nos dar. Então, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo. Disse Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Então é muito importante nós reinarmos em vida. Amém? Hoje à noite nós temos o culto Geração Viva na Casa do Oleiro. Você que é jovem e adolescente, você que é pai de jovem e adolescente, traga-os. Amém? Será uma grande bênção e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas hoje na vida desses jovens. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.